Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Todos bem? Coisa boa cultuar a Jesus, né? Coisa boa estarmos na presença do Senhor. Podermos chegar diante dele e cantar louvores, bendizer o nome dele. Afinal, a parte difícil ele já fez. Chegar na presença dele, cantar, levantar as mãos não é nada trabalhoso. Coisa boa isso. Coisa boa estar com vocês também, para adorarmos o Senhor, para entregarmos a Ele a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor. Melhor ainda, por não estar aquele calor desgraçado. Eu sei que pais e mães já não acham tudo isso mais do inverno. Eu continuo achando, tá? As crianças doentes, isso faz parte. Vem no pacote, se tu te torna pai, tu já sabe, no inverno vai ficar doente. Então, tá aberta a temporada de mangas do casaco cinza prateado. Quem é do sul entende, né? Mas é isso aí, é o que temos. E aqui no sul é mais ainda, porque agora tá frio. Provavelmente semana que vem já faz um calor aí de uns 20, 30 graus. Daqui a pouco frio de novo. Vocês sabiam que há alguns estudos que apontam, curiosidade antes de entrar no sermão, cultura inútil, mas alguns estudos apontam que a vida aqui no sul, ela é contraindicada. É quase que contraindicado tu viver aqui no sul. Que loucura, né? Nós somos sobreviventes. O resto do país devia nos valorizar mais. O resto do país não. O país aí do norte, né? Todos bem com vocês, meus irmãos, de verdade? Tá bem, Misael? Melhorou? Eu orei por ti. Eu orei, daí tu tá bem agora. Gente, vamos orar pelas nossas crianças. Ontem nós fizemos isso aqui com os irmãos que estavam aqui. Nós tiramos um tempo de oração e eu gostaria de fazer isso com a igreja toda hoje. Pode ser? Pode ser? Vocês podem ficar em pé mais um minutinho só? Vocês já vão sentar, vão ficar um bom tempo sentados e só eu vou ficar em pé. Então, compartilhe comigo deste fardo de estar em pé por mais um pouquinho só. E eu gostaria muito que vocês lembrassem das nossas crianças, dos irmãos que estão enfermos. Os nossos filhos são membros aqui da igreja. Ou seja, 1 Coríntios 12 fala que quando um membro sofre, o corpo todo padece. É impossível que nossos filhos estejam enfermos e a gente não sofra com eles. Vamos orar? Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. É muito bom estar na Tua presença, entregando o nosso culto, a nossa adoração a Ti. No entanto, Senhor, seria tão melhor se nós estivéssemos acompanhados dos nossos filhos. Alguns de nós precisaram ficar em casa. As minhas filhas, as menores, ficaram em casa, minha esposa está com elas por conta de enfermidade. Algumas outras crianças, alguns outros irmãos não puderam vir por conta de enfermidade. E a vida aqui no sul tem esses percalços, Senhor. Essas mudanças drásticas de temperatura, essas mudanças no clima, prejudicam principalmente com quem sofre com problemas respiratórios. E eu quero pedir a Tua cura sobre esses irmãos, sobre as crianças, sobre os nossos filhos. Senhor, que Tu possas usar de bondade da Tua graça e curá-los. Em nome de Jesus nós te pedimos, para a glória do Teu nome. Que essa semana seja uma semana de paz. E que nós possamos perceber o Teu cuidado uma vez mais, entre nós, por nós e apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tome o teu lugar um pouquinho. E eu quero, já que tu abre a Bíblia aí, fica com a Bíblia na mão. Abre em Gênesis. Nós estamos numa série sobre família e igreja. Como que nós nos relacionamos, a nossa família nuclear, a família de casa, como que essa família se relaciona com a família da fé, a família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. Como que se dá isso? E hoje eu quero ver com vocês o propósito do casamento. E é óbvio, eu já falei aqui tanto sobre família, não é a única série, nós teremos mais séries sobre família, como também o tema, o propósito do casamento, não se resume a isso que eu vou falar, tem mais. Na verdade, eu diria que a maioria dos propósitos do casamento não estão nesse sermão de hoje. Então, por que nós teremos um sermão sobre o propósito do casamento? Porque eu acredito que esses que eu vou mencionar aqui sejam diretamente relacionados à vida da igreja. Então, eu gostaria que tu prestasse atenção, tomasse nota, porque é muito importante o que nós vamos ver aqui hoje.
abre a Bíblia aí, acha Gênesis, um livro muito difícil de achar. Encontra Gênesis aí, encontra o capítulo 2, bem no começo ainda. Nós vamos lá no começo de tudo. E eu quero que tu encontre comigo o versículo 24. Gênesis 2, 24. Acharam aí? Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos de novo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento é algo arriscado, né? O casamento é algo perigoso. Na verdade, quem se aventura nisso está entrando numa aventura bem complicada. O casamento é algo bem problemático, ele é arriscado, ele é perigoso. E a gente está... Para quem entende pelo menos o que é o casamento, tu sabe que é um chamado à morte. Porque o casamento é até o quê? Até quando? Até que a morte separe. Ou seja, tu casou, tu está sendo chamado à morte. Tu sabe que aquilo ali é até que tu morra. Então, para quem entende, pelo menos, né? Tu sabe que isso é uma aventura que tu só vai sair dali morrendo. Não tem outra alternativa. Mas aí entra no nosso período, que complica um pouquinho mais. Além de ser o que sempre foi algo arriscado, problemático, na nossa época o casamento tem sido alvo de ataques. Nós temos sofrido muito ataque à instituição casamento. Essa criação divina chamada casamento tem sofrido muito ataque hoje em dia. E a gente tem visto diariamente ataques feitos ao casamento, à família. E essa instituição que sofre ataques da cultura, ela tem sido cada vez mais menosprezada. E aí a gente para ver, por exemplo, a gente tem hoje uma fase aí bem complicada, politicamente falando. Por quê? Porque nós temos de um lado liberais, né? A turminha do faz o L, que aceita tudo, tolerância, todo tipo de amor vale, casamento é quem quiser com quem quiser, ou se não quiser, também se dá um jeito, se tu não achar ninguém para casar. Hoje em dia aceita-se casamento com animais, hoje em dia tu pode casar com uma planta. Hoje, eu postei há um tempo atrás, não sei se vocês viram, alguns meses atrás, eu postei uma mulher, uma brasileira, tá tudo bem, só minha filha derrubou todas as coisas, tá? Fiquem em paz, tá tudo bem. Consigo. Tá tudo bem, pessoal? Não é marca-passo, tá? Dizia eu que na aritmética eu me perdi. Eu postei alguns meses atrás, eu não sei se vocês viram, mas uma mulher, uma brasileira, inclusive, tinha que ser brasileira, uma brasileira que casou consigo mesma. Vocês não viram? Não viram? Ela casou consigo mesma. O que aconteceu? Ela se divorciou. Nem ela se aguenta. Gente, ó, parece piada, né? Parece piada. É assim que está sendo tratado o casamento hoje. Vale tudo, desde que não um homem, uma mulher com sua prole, com seus filhos. Então essa é a fase que a gente está vivendo. E de um lado nós temos isso, esses liberais, vale tudo, pode ser qualquer coisa, enfim. De outro nós temos hoje o quê? Os conservadores, né? Conservadores, Deus, pátria, família, liberdade. Mas daí tu vai ver o que é a família. É o cara no segundo casamento, terceiro casamento. É o cara pego. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, agora há poucos anos, agora, bem pouco tempo, um dos nomes mais... Um senador, um cara muito empenhado no conservadorismo, na defesa da família, foi descoberto ele numa crise no casamento, se divorciou, teve outra relação, o conservador. Ou seja, a solução não está na política, a solução não está então no teu entendimento ideológico para a sociedade.
A solução para esse problema de ataque que o casamento tem sofrido não é uma questão política, porque a gente vai ver problema em todos os lados. Vamos jogar limpo? Antes o pessoal o Davi estava rindo de mim, que eu falei, né, que eu dificilmente falo o número, né, eu falo 12 mais 1. Eu evito falar aquele número, né, mas a verdade é o quê? Qual é o nome do conservadorismo hoje no Brasil? Vai. Pode falar? Bolsonaro. Bolsonaro está no primeiro casamento? Não. Então, o grande nome do conservadorismo, Deus, Pátria, Família, não está na primeira família. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A questão é, o casamento, ele tem sofrido ataque, ele tem sofrido menosprezo, e a gente vai ver que isso é um problema que afeta a todos. Só que a gente precisa de algo que possa servir. Lembra que eu falei? A nossa família serve a família maior, a família da igreja. Lembram? Nós precisamos então de algo, de fato, que possa servir a igreja. E não algo que venha só dar problema para a igreja. É óbvio que às vezes terá um casamento ou outro em crise, a igreja, os pastores, os líderes vão servir, vão cuidar, vão aconselhar. Mas hoje o que acontece? Via de regra, o casal chega e, pastor, não está dando mais, nós vamos separar. É assim ou não é? O pastor, ele é só quem recebe a notícia. Eu brinco, às vezes, eu costumo brincar com isso, né? Pelo menos eu falei pro Dani esses dias, na Vintage eu falava isso. Pastor e corno são muito semelhantes. Porque os dois são os últimos a ficar sabendo, né? Que bom que o pastor não é corno, né? Pastor e corno são os últimos que ficam sabendo. Vocês já repararam nisso? Pastor, estamos saindo da igreja. Mas espera lá, como assim? De onde veio isso? Não dá, desse jeito não tem como. Meus irmãos, vamos conversar, tem como resolver? Não. Pastor, não dá, vamos se separar, não está dando, eu não suporto mais ela, eu não aguento mais ele acorda com bafo, ela também. Vamos conversar, gente, tem solução, a Bíblia tem saída para nós. Não dá mais. Entende? O pastor, geralmente, ele fica sabendo só, ou seja, o problema vem, mas nós temos que ver algo que possa fortalecer a igreja, servir a igreja. E por causa disso, nós precisamos de um melhor casamento, nós precisamos de uma instituição casamento fortalecida, algo que possa servir melhor, para que a igreja seja uma igreja melhor. Amém? Amém? Então eu quero ver com vocês 3 propósitos, mas antes de ver 3 propósitos do casamento, eu quero ver o que não é propósito do casamento. Para isso eu trouxe 2 coisas. Primeira delas, um negócio. Antigamente, vocês lembram? Muitos casamentos eles eram combinados, né? Tratados. Então o que acontecia? A família, para proteger os seus bens, sua propriedade, alguma coisa assim, ela alinhava um casamento, acertava um casamento com outra família que também tinha posses. Tudo para quê? Para evitar perder propriedades, bens, riqueza, enfim. Ou então para proteger o nome. Enfim, o que acontecia? Muitos casamentos eles eram tidos como uma negociação. Era somente um tratado. Ó, vamos casar, vai ter filhos, normal, casamento como qualquer outro, mas a intenção por trás daquilo ali é uma negociação. É proteger propriedades da família, herança, tinha fatores políticos, enfim. Hoje mudou um pouquinho o cenário, mas a gente vê o quê? Hoje é autossatisfação, é ou não é? Sim ou não? Hoje o casamento ele é o quê? Ele é para autossatisfação. Estou casando para ser feliz. Sim ou não? Cara, nós falávamos ali atrás agora. O casamento ele é o quê? Enquanto eu estou feliz. Tem até uma frase para isso, né? Foi bom enquanto durou. Como assim? O casamento hoje ele visa autossatisfação. Ele serve enquanto me serve. Ele serve enquanto me faz feliz. Ele serve enquanto eu estou bem com isso. Agora, poucos dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa no Instagram,
um irmão, e ele contando sobre... Minto, não era no Instagram, era no WhatsApp. Nós estamos na mentoria, pastor Daniel e eu, e conversando com outro rapaz que está na mentoria também, ele falando sobre os sogros dele, que eram de uma igreja, e o pastor começou a fazer terapia. Tá tudo errado mesmo. O pastor começou a fazer terapia, e na terapia o psicólogo disse para ele: cara, teu casamento não está te fazendo bem. Gente, aqui eu tô falando de coisa de hoje, assim, hoje, aconteceu agora, poucas semanas atrás. Teu casamento não está te fazendo bem. Então o que tu faz com isso? O que tu faz com isso? Não está te fazendo bem. Sai dele, abandona, larga de mão. E foi o que aconteceu. O pastor optou por ouvir o psicólogo, saiu, abandonou a igreja, está lá, dezenas de famílias desigrejadas, porque ficaram a ver navios. Porque o pastor recebeu um conselho do psicólogo para sair do casamento, porque não estava fazendo bem. A nossa época hoje, então, ela é marcada por um casamento ou por casamentos que servem para me fazer feliz. É autossatisfação. Tu percebe como também não deixa de ser uma espécie de negociação? Olha, enquanto me servir, tá bom. Qual o problema disso? É que quando tu achar algo melhor, não, eu encontrei outra que me faz mais feliz. Opa, então a minha vida é com ela, com essa pessoa. Quando tu achar algo melhor, não, então agora, entende? Tu não tem sossego, tu não para, tu está sempre em busca de algo melhor, que te faça mais feliz. Então a gente tem visto dois propósitos aqui que não são propósitos bíblicos. Um atual, que é a autorrealização, a autossatisfação e a negociação. Ok? Então vamos ver então 3 propósitos primários do casamento. E com isso eu quero que tu entenda de novo, repetindo. São fatores que estão ligados à igreja, tá? Para que nós tenhamos casamentos que fortaleçam a igreja, que sirvam à igreja, ok? 3 propósitos então primários do casamento. Em primeiro lugar, testemunho. Nós casamos para testemunhar. Abre comigo aí Efésios. Efésios, capítulo 5. Achou aí Efésios 5? Vai lá no versículo 22. Nós não vamos ler todo o trecho, eu só vou citar aqui algumas palavras para vocês pegarem o raciocínio, tá? E nós vamos lá no final do capítulo depois. Efésios 5, achou aí 22? Qual é a primeira palavra do versículo? Esposas. Esposas, né? Esposas. Versículo 25. Paulo está falando com quem? Maridos. Ok? Então, é o casal. A passagem aqui está tratando do casamento. Vai falar do casal. Esposas e maridos. Agora vai no versículo 32. Achou aí 32? Grande é este mistério. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Opa, pera lá, mas Paulo não estava falando do casal? Não era casamento? Pô, Paulo, tu mudou o assunto assim do nada? Não, em nenhum momento ele mudou de assunto. A questão é, mistério aqui é algo que até então era desconhecido. O que Paulo está dizendo? O casamento é um mistério. Que mistério é esse? Deus criou o casamento. E não depois de criar o casamento ele pensou, pô, acho que isso aqui serviria bem para testemunhar de algo. Não. Foi antes. Deus criou o casamento para servir de testemunho. Você está entendendo a diferença? Não é que Deus criou o casamento e pensou, pô, tu sabe que dá certinho, ilustra bem, dá um bom testemunho. Não. O casamento foi criado com essa intenção, com esse propósito. Deus cria o casamento para testemunho. Deus sempre quis viver unido ao seu povo. Tu sabia disso? Deus sempre quis. Foi nós que nos rebelamos, nós em Adão e Eva, que saímos, viramos as costas para Deus e saímos. A ideia de Deus, o propósito divino, a intenção divina sempre foi viver com o seu povo.
Jesus fala isso, né? Ele diz, vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus quer estar com o seu povo, com a igreja, a sua noiva. Então, por causa disso, Deus cria uma instituição que representa isso, que dá testemunho disso. O casamento, ele dá testemunho, o casamento humano fala disso aqui. O nosso casamento, ele é uma derivação, ele é uma cópia da união de Cristo e a igreja. O nosso casamento é a imitação. O original é Jesus e a igreja. Tu entendeu? Tu entendeu ou não? Então, o teu e o meu casamento, eles testemunham. A questão é, o mundo está observando o teu e o meu testemunho. O mundo, ele olha para vocês e eles veem um testemunho. Então, quando tu está andando no carro, quando tu está na rua, quando vocês vão numa praça, num parque, o mundo está observando. Tu está dando um testemunho. Que testemunho é esse? Que testemunho vocês têm dado para o mundo sobre Jesus e a igreja? Tu está entendendo? Então, quando tu está andando num parque, por exemplo, às vezes a gente vai ali em Dois Irmãos tomar chimarrão, Chico, Paloma, nós, e geralmente o hábito a cultura que o Chico tem é de derrubar todo o chimarrão, assim, ele derruba, ele gosta de sair caminhando com as coisas e derrubar tudo. É uma cultura que ele tem, eu não sei por que disso, mas imagina que ele faça isso e ele sai chutando as coisas brabo, já xingando a Paloma, por que tu não me ajuda, sabe? Ou então as mulheres, quando estão andando no carro, geralmente se dá uma pequena discussão, automaticamente elas têm torcicolo, né? Vocês sabem. A mulher geralmente quando discute com o homem dentro do carro, ela tem torcicolo e passa a olhar para... É ou não é? Passa a olhar para a rua, daí o homem pergunta quem foi, a mulher, nada. Pronto, disse nada, tu sabe, é tudo, alguma coisa está muito errado. Que testemunho as pessoas estão vendo quando estão passando pelo lado e chega a se assustar que tu tá com a cara assim, olhado para elas assim. Como que é? Que testemunho é esse que tu tem dado no teu casamento? Pô, é assim que a igreja fica com Jesus. Jesus que foi, a igreja, nada. Tu tá entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos o tempo todo dando testemunho. E não é só na rua, dentro de casa também. Com visitas, com a família, os filhos. Eu diria que o principal é o testemunho que nós damos para os filhos. Porque eles veem coisa que os outros não veem. Eles estão vendo coisas dentro de casa que nós conseguimos disfarçar do lado de fora. Que testemunho a gente está dando dentro de casa? Então, pensando nisso, eu quero que tu guarde, anote, memorize 3 formas de destruir o casamento. Porque se o propósito principal do casamento é o testemunho, então nós temos que fazer bem feito. Concordam comigo? Logo, nós temos que fazer tudo que beneficie o casamento e não que destrua. Ok? Entendeu? Então, grava aí 3 formas de tu destruir o casamento. Primeiro lugar, é tirá-lo do lugar. É tu transformar o casamento em algo mais do que ele realmente é. É tu tornar o casamento algo, uma fonte de realização, a busca pelo sentido, sabe? O casamento, ele se torna para ti o grande alvo. Ele se torna para ti um outro significado do que o que realmente Deus deu para ele. Tu tirou ele do lugar. Como, por exemplo, tu preferir um dos filhos, tu priorizar um dos filhos, tu ter algum filho em autoestima e outros nem tanto. É o tipo de coisa que tu vai destruindo a tua família, tu vai destruindo o teu casamento. Ou então, não só um dos filhos, mas os filhos. Sabiam que uma boa parcela na proporção de divórcios se dá pelo chamado síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos crescem, saem de casa e fica só o casal em casa. Muitos casais se separam por quê? Porque a vida virou agora
o sentido todo do casamento é em prol dos filhos. É óbvio. Quando os filhos saem, o casamento vai acabar, porque o propósito todo estava ali, então não tem mais por que manter-se casados. Tu tá entendendo? Então, tirar o casamento do lugar é uma forma de tu destruir o teu casamento. Segundo lugar, é colocá-lo no lugar de Deus. Agora não é só tu tirar do lugar, agora é tu colocar no lugar que Deus tem que estar. O teu local de honra, o local de adoração, de sacrifício, é o casamento. O casamento passa a ser, então, a grande busca da tua vida. E como qualquer outra coisa boa, a gente consegue idolatrar. Agora, a gente iniciou a catequese hoje de novo. Eu estava conversando com o pessoal aqui, dizendo para eles, a gente consegue pegar coisas boas e idolatrar. Tu consegue idolatrar uma esposa, o marido, o casamento, os filhos, a saúde. São todas coisas boas e nós temos como idolatrar. O casamento é assim. Ele pode se tornar um ídolo. Basta que tu deseje muito aquilo ali. Ou então que tu exija muito daquilo ali. Porque se tu deseja muito, aquilo ali é teu grande foco. Tudo que tu precisa hoje é casar. Isso se tornou um ídolo. Se tu precisa, a grande busca da tua vida hoje é essa. É um ídolo. Ou então se tu já é casado e tu exige muito daquilo ali. Porque o casamento não te dará plenitude. Deus pode, o casamento não. Mas querer isso do casamento é idolatrar. É exigir como se exige de uma divindade. Tem um autor que escreveu assim: nenhum relacionamento humano pode suportar o fardo da divindade. Nada consegue suportar o peso de ser Deus. Então, digamos que tu coloque a tua esperança no casamento, aliás, a tua adoração, o local de honra seja o teu casamento. Em algum momento vai te frustrar. Isso pode acabar, pode haver traição, adultério, pode haver morte, pode haver qualquer coisa que desfaça aquela imagem que tu tem supervalorizada do casamento, e esse ídolo vai acabar por te derrubar. Isso pode acontecer com qualquer coisa. A questão é, nada suporta o peso da divindade. Nada consegue manter-se como um ídolo, vai ruir. Só Jesus consegue manter o peso da divindade, porque Ele de fato é Deus. Amém? Então, tem um autor que escreve assim: o propósito fundamental do casamento é revelar ao mundo o relacionamento Cristo-Igreja e não deixar você feliz o tempo todo. Agora, antes do culto, nós estávamos falando sobre essa questão de autossatisfação do casamento, e as pessoas hoje casam achando isso. Vou ser feliz o tempo todo. Que bom, agora eu casei, agora sim eu vou ser feliz. Agora sim. Agora com certeza eu não preciso nem escovar os dentes, eu vou acordar com os dentes brilhando todo dia de manhã. Propaganda de margarina, sabe? E não. Vai ter boleto que vai atrasar. Vai ter algum dia que vai queimar o arroz. Algum dia o pneu do carro vai furar e as coisas não vão estar tão boas assim. Como é que vai ser nesse dia? Já não serve mais daí porque não te faz feliz? A questão é que o casamento não tem o propósito de te fazer feliz. Ok? Se tu quiser isso do casamento, tu está exigindo muito dele. Logo se tornou um ídolo. Em terceiro lugar, esquecer o reino. Tu pode destruir o teu casamento se tu esquecer do reino. Basicamente é inverter os papéis. Lembra que eu falei? A nossa família serve a família da fé, a igreja, ok? Agora, se tu tem um pequeno reino e tu quer que o reino sirva a teu pequeno reino, sabe? O reino de Deus é que serve a teu reininho, a tua casa, a tua família. Tu tem um reino, o reino dos céus. Deus concedeu, Ele abriu as portas do reino para você. Mas tu quer ser servido ao invés de servir. Tu quer receber ao invés de dar. Tu quer ser o centro da atenção ao invés de render glória a quem de fato merece, que é o Senhor Deus.
Quando tu faz isso, tu destrói a tua casa, tu destrói o teu casamento. Quando tu espera que o reino sirva a você e sua casa, e não quando o casamento serve ao reino, tu vai se ver frustrado, mesmo que nunca haja divórcio. Mesmo que vocês nunca se divorciem, é um casamento frustrado, destruído, acabado. Tá entendendo? Os casamentos mais felizes não são aqueles que buscam a felicidade conjugal, mas os que miram no reino de Deus. Amém? Amém mesmo? Em segundo lugar, então o principal propósito do casamento, de todos, disparado, é o quê? Testemunho. Ok? Quando perguntarem para ti, qual o principal, assim, qual a grande razão do casamento? Testemunhar de Jesus. É tudo sobre Jesus, inclusive o casamento. O segundo propósito, qual é? Comunhão. Gênesis 2:24, de novo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ok? Versículo 25. Calma aí que minha Bíblia fechou bem agora e eu perdi. Versículo 25. Por isso, ou melhor, ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O casamento é o grau mais íntimo de relacionamento que se tem. O casamento é onde tu vai encontrar a maior ênfase, profundidade de comunhão em qualquer dos relacionamentos humanos. A ponto de que no casamento vocês ficam nus um na frente do outro e não se envergonham. Alguns se envergonham, mas não vem ao caso agora, ok? No inverno, principalmente, não devia ter falado isso. O casamento é a relação... Ô, Gi, controla o Dani, por favor. O casamento é a instituição em que não há vergonha. Por quê? Porque a comunhão plena. Tu imagina, cara, Adão e Eva, eles estavam peladão lá no jardim. Deus traz Eva já pelada para Adão. É a primeira poesia na Bíblia. É o primeiro louvor em forma de poesia. Mas é óbvio, coisa mais natural que existe. Tu vê a mulher pelada, mas tu começa a cantar na hora. Normal, simples. Então, e os dois não se envergonhavam. Tanto que a ênfase do versículo é, e eles não se envergonhavam. Por quê? Porque no capítulo 3, quando eles comem do fruto, o que acontece imediatamente? Oi? Como é que é? Sentem vergonha. Por quê? O propósito do casamento é que haja uma comunhão tão íntima, tão forte, que não há vergonha. Tu entendeu? Então, o casamento, ele tem esse propósito de união, de proximidade, de companheirismo. É a forma mais intensa e completa de amizade que tu terá em toda a tua vida. E Deus criou para ser assim. Sabia um detalhe no versículo 24, quando fala, e o homem se une à sua mulher, o termo unir ali, ele só tem uma outra ocorrência no Antigo Testamento, que é quando Jó está ouvindo de Deus sobre o... Agora eu não lembro se é o Leviatã ou o Behemoth, que fala sobre as escamas dele, que são tão unidas que não passa o ar entre elas. Lembra a passagem? O termo ali para as escamas dele serem tão unidas é o mesmo. Não passa o ar entre elas. Assim deve ser a união do casal. São tão unidos que nada interfere entre eles. Que nada se mete no meio. O homem e a sua mulher. O homem se une à sua mulher. Eles são tão unidos que nada se interpõe. São tão unidos que chega a ser um só. Tu entendeu? Amém? É no casamento que nós vemos esse propósito de comunhão. Deus literalmente
criou Adão e cortou o Adão. Já te deu conta disso, cara? Deus criou Adão, mas viu que ele não estava tudo bem, né? Foi a primeira vez que algo não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, né? Uma adjutora, as traduções antigas diziam. O que Deus está fazendo aqui? Deus corta Adão em dois. Deus corta Adão em dois. E cria para ele uma companheira. E cria para ele, quando Adão acorda dessa cirurgia, ele vê diante dele uma esposa, feita dele. Tem que haver união nisso aqui. Tem que haver. Por que Deus não criou Eva como fez com Adão? Porque Deus quer que haja comunhão plena. Eles são um só. Casou, agora é um só. Tu não é um só com os filhos. Tu não é um só com o papai ou com a mamãe. Tu não é um só com a vovó. Tu é um só com teu marido. Tu é um só com a tua esposa. Amém? Nós temos que entender esse conceito de comunhão no casamento, porque, lembra o primeiro propósito? Nós estamos testemunhando por meio disso. Como que tu mostra para o mundo que Jesus e a igreja são unidos a ponto de serem um só? A ponto de ser um só corpo, a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Como que tu testemunha? Se vocês vivem divorciados, se quando estão juntos estão separados, cada um num telefone, se cada um tem seus gostos. Tem até um meme, né? Vocês já viram? A mulher fazendo várias selfies com o homem e o cara sempre sério. Daí a mulher mostra uma foto do homem na pescaria, daí o cara tá com o peixe na mão. Vocês já viram isso? Cara, vocês têm que ter os mesmos... A afinidade tem que ser tanta que, por mais que quando vocês casam são diferentes, com o tempo vocês vão se alinhando e vão passando a ter os mesmos gostos, os mesmos trejeitos, as mesmas preferências. Amém? Nós temos que ter essa ideia. O companheirismo de uma carne é belo quando ele está de acordo com a vontade e o desígnio de Deus. O casamento, ele é de fato o estado edênico restaurado. Já parou para pensar? Lembrando, eles estavam nus e não se vergonhavam. Pecou, passou a ter vergonha. Tanto que eles vão lá e fazem uma sunga e um biquíni de folha de figueira, né? Por quê? Porque estão com vergonha. Onde que tu fica pelado sem ter vergonha? No casamento. Ou seja, tu volta ao estágio anterior. O casamento é o estado edênico restaurado. Ok? Tu entendeu isso? Essa é a importância do casamento. Não é à toa que ele é tão fundamental, né? Seja a sociedade que for, é fundamental que haja casamento. Agora, poucos dias atrás, postaram aqui, uma página daqui de Novo Hamburgo, postou de um par, eu tenho que falar casal, né, senão pode ser criticado, vou ser chamado de intolerante. 2 XY, não, XX é o homem, né? O homem é XX, né? XY? É? Tá, XY com XY. Aí o que acontece? Eles conseguiram lá por FIV gerar uma criança. Daí a matéria depois começa a explicar como é que foi. Pegaram o gene de um deles e fertilizaram com uma irmã do outro. Aí os caras estão me xingando porque eu comentei. Ou seja, o DNA é de um pai e da tia. Resumindo, precisa ainda de um homem e uma mulher. Então até agora me xingando. Eu só falei a verdade. Eu só disse isso. Ou seja, tu ainda precisa de um homem e uma mulher. Qualquer sociedade que for,
precisará de um homem e uma mulher, precisará de um casamento. Senão se extingue. Extingue-se a vida na Terra. Todo mundo está com bandeirinha lá colorida. Enfim. Tu entendeu? O casamento é o que sustenta a sociedade. O casamento é o que mantém a sociedade. E isso tu encontra como? Na comunhão do casamento. Nessa união que volta ao estado original, a ponto de poder ficar nu e não se envergonhar. Então, 3 ameaças à comunhão do casamento. Primeira delas. Tu quer estragar essa comunhão, a comunhão que há no casamento? Simples. Primeira delas, sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento, essas relações pré-conjugais, elas criam uma falsa ideia, uma ideia distorcida. É uma falsificação da união que Deus pretendeu para o casamento. Deus planejou o casamento de um jeito, mas o sexo antes do casamento, ele deturpa isso. Ele dá uma falsa ideia. Tanto que hoje o que acontece? Qual é a regra hoje? Como que tu vai casar sem nunca ter conhecido, se tu não sabe se tu vai gostar ou não? Como que tu vai casar sem experimentar, sem transar, sem fazer sexo? E se tu casa e não gosta, como é que vai ser? É assim ou não é? Tu está distorcendo, deturpando o que Deus criou. O sexo, ele é um presente, é um dom de Deus para o casal. Como qualquer outro dom, como qualquer outro presente, como qualquer coisa que nós temos, foi Deus que nos deu. Na Bíblia nós somos o que então? Quem lembra? Nós somos mordomos. O sexo no casamento também não é teu. É de Deus. Tu faz sexo não para o teu prazer, para o prazer de Deus. Ai, pastor, sabia disso? No casamento, tu não faz sexo para ter orgasmo. Tu faz sexo para que Deus se agrade, para que Deus tenha prazer. Loucura, né? O sexo antes do casamento é uma falsa promessa. É mais uma das falsas promessas do pecado. É mais uma das mentiras do pecado. E quem está falando para vocês é alguém que transou antes de casar. Que sabe as consequências disso. Que sabe, que passou pela crise que surge no casamento por conta disso. Segunda forma, segunda ameaça à comunhão do casamento. O sexo fora do casamento. Não é mais só antes do casamento agora, é sexo fora do casamento, também chamado adultério. Relações extraconjugais, elas destroem a confiança no casal. Já parou para pensar? Cara, eu conheço gente que perdoou uma traição, um adultério, mas a confiança, ela vai lá no chão. Destrói. Acaba. Tu quer destruir a comunhão, a intimidade do casamento, é só adulterar. Faz sexo fora do casamento e tu vai destruir a confiança, não só no casamento, mas como consequência na sociedade. Porque tu não sabe mais em quem confia e quem não. Cara, vamos jogar limpo? Abre o Instagram, ou no Twitter, é mais fácil de pesquisar, esse tipo de coisa. No X, bota lá e pesquisa. Os caras que ajudam na academia, como é que é? O personal trainer. Vai lá ver o que está acontecendo nas academias dos personal trainer. Não se confia mais. Né? Depois da Graziane, principalmente. Enfim. Entendeu? Não tem como manter uma confiança. E se tu estraga a confiança no casamento, consequentemente, a sociedade toda é prejudicada. Se tu deixa de confiar na pessoa em que tu mais precisa confiar, o que sobra para os outros? Se a pessoa que dorme ao teu lado,
Se a pessoa que está pelada do teu lado, tu não confia, o que sobra para os outros? Tu entendeu? Ou seja, a comunhão no casamento precisa ser fortalecida. Não é só tu não fazer nada para estragar. É tu tem que fortalecer. Fortalecer isso. C.S. Lewis, escrevendo sobre isso, ele diz assim: presta atenção, cara, isso aqui é brutal. Presta atenção. A monstruosidade da relação sexual do casamento... A monstruosidade da relação sexual fora do casamento reside no fato de que aqueles que a praticam tentam isolar um tipo de união assexual de todos os outros tipos de união que deveriam acompanhá-la e compor a união total. A atitude cristã não significa que haja algo de errado com o prazer sexual, assim como não significa que haja algo de errado com o prazer de comer. Significa que você não deve isolar esse prazer e tentar obtê-lo por si só. Assim como não deve tentar obter os prazeres do paladar sem engolir e digerir, mastigando coisas e cuspindo-as novamente. O que o Luiz está fazendo aqui? Ele está comparando o sexo com a alimentação. E, cara, eu sou gordo, eu gosto de comer, então eu sei do que eu estou falando. É bom tu pegar uma lasanha, né, botar no prato, ou melhor, um churrasco, bem mal passado, né, Tiago? Carne vermelhinha, assim, escorrendo, cortar e levar à boca. É bom ou não é? Sim ou não? Agora tu imagina, tu mastiga, aproveita o gosto da carne, tu degusta a carne e tu cospe de volta. Ele está comparando sexo a isso. Sexo fora do casamento é isso. Tu vai aproveitar o sabor, tu vai aproveitar a textura, tu vai aproveitar tudo que tem. Mas daí tu despreza. Tu joga fora, tu descarta. Tu entendeu? No casamento, para manter a comunhão, tu precisa entender que a comunhão no casamento, ela deve ser fortalecida. E tu quer fortalecer a comunhão, a intimidade no casamento, além de poder estar pelado um na frente do outro, façam um bom sexo, contribuam para o outro, façam priorizando o outro, porque é isso que a Bíblia manda, Filipenses 2, lembra? Valoriza mais o outro do que a si. E com certeza tu estará fazendo para o prazer de Deus, para a alegria de Deus. Amém? Em terceiro lugar, a sentimentalização. Tu quer destruir ou tu quer ameaçar a comunhão do casamento? É por meio da sentimentalização. Que é o quê? A comunhão do casamento hoje ela é baseada num mito. Vocês já se deram conta? Que a pessoa só vai ser feliz quando encontrar sua alma gêmea. Né? Daí casa, separa. Casa, separa. Por quê? Porque ainda não encontrou a tal da alma gêmea. Não encontrou ainda a pessoa ideal. É uma sentimentalização. Tu tornou algo um ideal e não vai alcançar nunca aquilo ali. Essa sentimentalização, ela destrói a comunhão. Porque ela te permite viver aquilo ali sem se doar, mas tu está em busca de algo melhor. Tu se entrega aquilo ali parcialmente, não plenamente. E assim a comunhão do casamento vai sendo afetada, vai sendo ameaçada, vai sendo prejudicada. Chesterton, e hoje eu estou cheio da citação, né? Hoje eu estou aqui, tô. Chesterton diz assim: o casamento é um duelo até a morte, que nenhum homem de honra deve recusar. O casamento é um duelo até a morte que nenhum homem de honra deve recusar. Nós precisamos entender que para haver comunhão plena, tu precisa se entregar, tal como ficar nu um na frente do outro. É uma entrega, é algo que tu está vulnerável mesmo. O casamento é te deixar vulnerável. Ok? Em terceiro lugar, o terceiro propósito do casamento é a santificação. Já volta para Efésios que nós vamos lá de novo. Efésios 5. O que é a santificação? Nós passamos por uma série sobre santidade, a busca da santificação. A santificação é amadurecimento, transformação, aperfeiçoamento. É ou não é?
Sim ou não? Gente, vocês estão comigo ainda? Eu estou falando muito tempo? Há quanto tempo eu estou falando? Eu não botei o cronômetro hoje. Tá tudo bem? Tá? Tá. Vamos continuar. O que é tu buscar o amadurecimento, a santificação? É viver de acordo com a lei de Deus. Nós vimos isso, né? É tu obedecer ao Senhor, é viver a tua vida em busca daquilo ali. Mas a gente não consegue por si só, correto? Nós vimos na série Santidade, só lembrando rapidamente. Nós vimos isso, a gente não consegue. Nós precisamos buscar, mas a gente não efetua. Quem é que realiza tanto querer quanto efetuar? Deus. A gente precisa de Deus. Quem é que santifica? Deus, o Espírito Santo, né? Ou seja, nós precisamos dele. Agora olha aí Efésios 5, versículos 18 ao 20. Efésios 5, do 18 ao 20. Acharam? E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui? Efésios 5, do 18 ao 20. Paulo está falando sobre o enchimento do Espírito Santo, correto? Aí no 22 a gente viu que ele começa a falar com as esposas. Tá, mas pera lá, como assim? Paulo mudou de assunto. Será que ele mudou? Ele estava falando de esposas e maridos, casamento, depois ele falou do testemunho de Jesus e a igreja. Agora, antes de falar do casamento, ele está falando do Espírito Santo. Não, cara, é uma coisa só. É uma coisa só. O que Paulo está dizendo é que tu precisa ser cheio do Espírito Santo para tu viver aquela vida que ele fala ali, do 22 até o 33. Tu precisa do Espírito Santo para que as esposas sejam daquele jeito. Versículo 22 e 23. E precisa do Espírito Santo para que os homens sejam aqueles maridos ali, do versículo 25 até o 33. Precisa do Espírito Santo. Paulo não mudou de assunto. A ideia ali não é que ele falou do Espírito, agora eu vou falar de casamento. Falou do casamento, agora eu vou falar sobre o testemunho de Jesus e a igreja. Não. Ele continua no mesmo assunto, é o mesmo contexto. O que Paulo está dizendo aqui é que a ausência do Espírito Santo gera lutas, conflitos, gera confusão, gera caos, gera desarmonia, que é o contrário do que nós vimos no ponto anterior, que é a comunhão. Nós precisamos então do Espírito Santo para que haja fortalecimento, aproximação, comunhão, testemunho. Nós precisamos do Espírito Santo para que os nossos casamentos sejam relacionamentos alegres, festivos, cheios de vida, belos, de fato algo que gere cântico. Lembra que eu falei que Adão viu Eva pelada e cantou? Aqui nós estamos vendo uma relação que é bela, e Paulo está dizendo que haja cânticos no meio de vós. Tu entende a relação? O cântico expressa alegria. O cântico expressa exultação. Para tu ter isso, depende do Espírito Santo. Para que haja cânticos, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração, é preciso que haja o Espírito Santo. O casamento é a forma de Deus santificar as pessoas e prepará-las para que elas sejam cheias do Espírito Santo. O casamento é a forma como Deus resolveu te santificar, me santificar. O casamento é a forma como Deus está te aperfeiçoando e me aperfeiçoando. Imagina, dois pecadores debaixo do mesmo teto. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E por que a gente não separa então? Por que não pega cada um o seu rumo? Por causa do Espírito Santo. Cara, já parou para pensar, dois pecadores. Veio o pecado ao mundo, Adão e Eva foram expulsos do jardim. O que acontece com a próxima geração? Um não mata o outro? Por que dentro das nossas casas um não mata o outro? São dois pecadores igual. Porque tem graça lá dentro, sabia disso? Na tua e na minha casa tem graça do Senhor? É só por isso que não há conflito, confusão, mais briga, mais discussão, desobediência, frustração. É graça. O nome disso é graça.
É Deus estendendo a mão para você e jogando graça na tua casa. É Deus colocando graça no interior da casa de vocês. Porque com isso, Ele quer que nós sejamos santificados. Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados. Ele quer que nós sejamos mais parecidos com Ele. Amém? Amém ou não amém? Então vamos lá. 4 lições que Deus quer te ensinar no casamento. Primeira delas, perdão. São 2 pecadores morando juntos, é ou não é? Como que vão viver juntos se não tiver perdão? Como? Como que vão morar juntos, debaixo do mesmo teto, se não houver perdão constantemente? Deixa eu te dizer aqui, ó. As falhas do teu marido, as falhas da tua esposa, são uma oportunidade de Deus para a tua santificação. É um meio que Deus usa para te santificar. Sim, eu estou vendo vocês, um olhando para o outro, já está vendo? Deixa eu com meus defeitos aqui. Deus está santificando a você e ao seu cônjuge por meio das falhas. Como? Pedindo perdão. Você já repararam? Gente, é só comigo isso. Que tem uma dificuldade, parece que é um peso, é um tijolo em cima da língua na hora de pedir perdão. Sim ou não? Por que não sai? Parece, não vem, senão me perdoa. É uma dificuldade, um empecilho, parece que costuraram a boca, assim, que não sai. O perdão precisa ser exercitado na nossa casa. É Ele que vai nos ajudar, que vai oportunizar e que vai facilitar a transformação, a santificação. E em segundo lugar, a segunda lição que Deus quer te ensinar no casamento é a humildade. Cara, olha só. Nós vimos, o casamento é a união de 2 pessoas que retoma o Éden. Ambos ficam pelados um na frente do outro sem se envergonhar. É ou não é? Deus quer te ensinar humildade. Tu tem que ser humilde. Olha aqui. Cara, tu pelado na frente da tua mulher, Deus está te humilhando. Deus está te humilhando. Tá? Lembra disso. Quando tu estiver... Não imagina a cena. Só faz isso quando estiver em casa, tá? Não vai na frente da tua mulher. Vai na frente do espelho. Só vai na frente do espelho e vê aquilo ali. Cara, na hora Deus vai te humilhar. Vai na frente do espelho e vê a cena que a tua mulher vê quando tu tá pelado. Na hora tu vai clamar por misericórdia. Principalmente se for num dia frio. Minha irmã, tu que te acha tal, vai na frente do espelho e tu vai ver que tu tem uma celulite também. Tu tem umas coisinhas. Deus também está te humilhando, tá? Só para não deixar barato para elas. Pai, cuida. Tá, Thiago? É nóis. Deus quer que tu não esconda quem tu é no casamento. Por isso Ele quer que tu te humilhe. É um modo de Deus desempenhar, fortalecer a nossa humildade. É tu ser de fato quem tu é. No casamento, por que nós ficamos nus um na frente do outro? Porque tu não esconde quem tu é. Tu é aquela pessoa ali e precisa ser assim. O teu marido, a tua esposa precisa ver quem tu é de fato. Não maquia, não minimiza, não disfarça. Seja de fato quem tu é. É assim que Deus vai fortalecer vocês, concedendo humildade. Não esconda quem tu é e não esconda os teus pecados. Cada vez que teu pecado é exposto, é Deus te fortalecendo, é Deus dando oportunidade de crescimento na tua vida. Amém? Em terceiro lugar, a terceira lição que Deus quer te ensinar no casamento é sabedoria. Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Presta atenção, gente. Estou indo para o fim, tá? Tá bem no finalzinho. Isso aqui é uma realidade, tá? Não é um achismo. Os homens, eles são mais orientados às tarefas, ao fazer, ok?
Homens são mais de fazer. Já as mulheres são mais do relacionamento. Mulheres são mais dadas ao relacionamento. Homens são mais analíticos, objetivos. Mulheres são mais intuitivas, mais empáticas, mais do sentimentalismo e não tanto da objetividade. Homem é quem lidera, inicia. A mulher completa, ela glorifica, ela aperfeiçoa. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. O homem inicia, a mulher termina o que ele começou. É ou não é? O homem constrói a casa. Quem é que a decora? A mulher. O homem faz alguma coisa, a mulher é quem embeleza aquilo ali. O homem caça, ele mata o animal, a mulher é quem cozinha, ela é quem prepara. Isso é normal. O homem é quem ganha o dinheiro, a mulher gasta. Tô brincando. Mandei pro Dani ontem. Não tem como ter um casamento em que o homem não chega no fim do mês com a fatura do cartão e diga, mas o que é isso aqui? Como que eu vou pagar isso aqui agora? Não tem como. Não tem como ter um casamento em paz se não tiver um homem perturbado em como vai se virar para pagar a fatura do cartão. Mas o que eu quero dizer? Tu cria, ou melhor, tu aprende a sabedoria como? Aprendendo a ver um pelo olho do outro. Ok? O homem, ele é mais objetivo, mais prático. A mulher é mais sentimental, ela é mais dada a relacionamentos. Um tem que aprender a ver pelos olhos do outro. Tu aprende a ter um casamento mais fortalecido quando tu aprende a ver as coisas como teu marido vê. Ah, entendi. É por isso que ele gosta tanto disso, por isso que ela faz isso. O homem aprende a discernir a mulher em casa, que é uma ordem bíblica, 1 Pedro 3:7, quando ele entende a ver as coisas pelo olhar da mulher. Quando ele passa a conhecer mais a mulher, ele sabe do que ela gosta, ele sabe do que ela prefere, ele sabe como ela faria alguma coisa. E assim vai fortalecendo a sabedoria. Entendido? Sim ou não? Em quarto lugar. E por que eu estou dizendo a sabedoria? Porque, cara, Deus criou o que para o homem? Como é que é o termo? Vai. Uma ajudadora. Quer dizer que tu precisa de ajuda. O homem precisa de ajuda. Ou seja, quer dizer que o homem que não ouve a mulher é um tolo. O homem que não ouve a mulher é tolo. Deus criou uma ajudadora para ti. Agora, tu não ouve a ajudadora que Deus te deu, é tolice. É tolice. Tu entende isso ou não? Deus colocou o homem como líder do lar, líder da casa. A mulher que não se submete à liderança do homem é tola. É tola. Deus concedeu um líder, alguém que vai te ajudar, te guiar, te moldar, te pastorear. E a mulher despreza isso e não se submete, é tola. É tolice. E aqui que está o pulo do gato. Eu tenho que ir para o próximo, mas enfim. Aqui tu tem que entender, cara. Deus, ó, presta atenção, principalmente os homens aqui, ó. Cara, tu vai ouvir muito isso na cultura hoje, mas presta atenção. Deus não te deu um lado feminino. Hoje a gente ouve muito isso. Tu tem que ouvir o teu lado feminino. Não, o teu lado feminino se chama esposa. Tu entendeu? E o teu lado feminino? Teu lado feminino é uma pinóia. Da onde, rapaz? Enxerga? Teu lado feminino. Não, o lado feminino tá aí, ó. Tá do teu lado. Deus não te deu um lado feminino. Deus te deu uma esposa. Amém? Em último lugar, em quarto lugar, a oração. Deus quer te ensinar a oração no casamento. Só quem é casado sabe, tu precisa orar. Às vezes só orando. Tem horas que só por meio da oração. Muita oração. Muita oração. Deus quer que o homem trate bem a sua filha. Sim ou não? Se o homem não faz isso, o que Deus faz? Oi?
Oi? Não ouve as orações. 1 Pedro 3,7. Se tu não trata bem, com discernimento, a mulher, que é o vaso mais frágil, Deus não ouve as suas orações. O texto lá em Pedro diz, para que as suas orações não sejam interrompidas. Ou seja, no casamento é onde tu vai aprender a tratar bem a mulher e orar. A tratar bem para que a tua oração seja ouvida. Trata bem a esposa para que a tua oração seja atendida. A mulher a mesma coisa, precisa aprender a orar no casamento. Tem que haver oração no casamento. A questão não é o quanto orar, mas como que será a oração e a resposta a essa oração. Amém? Amém ou não amém? Então fica de pé. Deus quer viver com o seu povo. Para isso, Ele criou o casamento. Porque por meio do casamento vem esse povo. Malaquias 2,15 fala que Deus quer uma geração piedosa. Deus quer uma geração piedosa. Isso ocorre como? Por meio do casamento. Por que eu não falei que um dos propósitos do casamento é filhos, já que Deus quer uma geração piedosa? Porque eu falei semana passada. Lembram? O primeiro ponto do sermão passado foi, tenha filhos. Então, Deus quer uma geração piedosa. Para isso, Ele criou o casamento. Por meio do casamento vêm os filhos. Mas mais do que isso, Ele também quer que o próprio casamento seja um testemunho de como é essa união dele com o seu povo. Essa é a importância do casamento. Agora me responde, o nosso casamento pode ser de qualquer jeito daí? Pode ser de qualquer maneira? A gente pode viver vidas assim, conjugais, como tu quiser, como tu acha que tem que ser. Não acordou bem um dia, então tu pode tratar teu marido de qualquer jeito. Ou o cara chegou cansado do trabalho, se incomodou no trabalho, tu acha que pode chegar tratando a tua esposa de qualquer jeito? Pode ser assim? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque os nossos casamentos, eles testemunham de Jesus. Eles são o grande propósito de haver comunhão e a maior forma de comunhão de uma relação humana. E é por meio do qual Deus nos santifica. Amém? Vamos orar? Bendito Deus. Coisa boa, Senhor, saber que Tu criou um povo para si, Tu nos colocou nesse povo, e esse povo, Senhor, tem sido mantido por meio de filhos que Tu nos dá. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter a alegria de ter filhos e sermos chamados Pai, assim como Tu é. Que nós possamos ter, de fato, Senhor, uma geração piedosa, que nossos filhos sejam mais crentes do que nós. Mas, além disso, Senhor, os nossos filhos vêm e eles irão. Que nós possamos permanecer com casamentos sólidos, fortalecidos, ter casamentos que são, de fato, embasados, fundamentados no Senhor. Que nós possamos nos lembrar e ser constantemente lembrados de que a nossa vida de casados, nossa vida de casal, ela serve a Ti. E não que nós venhamos querer ser servidos por Ti. Em nome de Jesus eu te peço, dá-nos casamentos fortalecidos. Que a nossa vida, a nossa casa, o nosso testemunho seja algo que Te glorifica. Jamais permita, Senhor, que o nosso casamento seja algo frustrado. Jamais permita, Senhor, que o nosso casamento seja algo com data de validade. Não deixa, Senhor, não deixa que qualquer um de nós aqui seja alcançado, tocado pelas garras sujas do pecado. Livra-nos, Senhor, do adultério, da imoralidade. Livra-nos, Senhor, de termos o nosso leito com mácula, porque a Tua palavra diz que digno de honra é o leito sem mácula. Que nossos casamentos venham ter um leito limpo, purificado pelo Senhor. Que nosso casamento venha ser um real e bom testemunho de Ti. Que nós venhamos testemunhar do Senhor com o nosso casamento e que esse testemunho seja cada dia mais fiel à realidade que é a relação de Jesus e a igreja.
Senhor, eu te peço aqui, eu peço por mim, mas eu também quero pedir pelos homens, mesmo que eles não tenham pedido isso a mim, ou dito que por eles possa ser da mesma forma. Mas o meu pedido é, nos mata, Senhor, antes que possamos fazer qualquer coisa que destrua o nosso casamento. Tira a nossa vida. Tira a minha vida, Senhor, se algum dia eu correr o risco de adulterar, de fazer qualquer coisa que manche, primeiramente, o teu nome, e, em segundo lugar, destrua o meu casamento. Me mata antes disso, Senhor. Tira a minha vida. Corta a minha respiração. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Pelo contrário, ajuda-me, Senhor, a dar um bom testemunho. Ajuda-me, Senhor, a fazer com que meu casamento seja de tal forma que as pessoas olhem para nós e tenham interesse em saber mais sobre isso. E haja oportunidade de falarmos do Evangelho, de alcançarmos o perdido. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.